Atenas. Bom, durante o período arcaico, Atenas sofreu importantes transformações. O comércio externo se desenvolveu bastante por conta das colônias fundadas pelos gregos nas ilhas do Mar Egeu e no litoral da Ásia Menor. Então aconteceram muitas mudanças, inclusive profundas mudanças sociais. Alguns dos antigos marginais, tetas, dedicaram-se ao comércio e ao artesanato, passando a ter grande importância na vida da cidade. Muitos escravos foram comprados para trabalhar na agricultura, enquanto os georgoi, não podendo pagar os empréstimos contraídos com os eupátridas, perderam as terras e a liberdade. Então se tornaram escravos por dívidas. As novas classes sociais que surgiram, que foram os comerciantes, os artesãos, começaram a pressionar os aristocratas, dando início a uma grave crise política em Atenas. Dois partidos antagônicos se formaram, o aristocrático e o popular. O que acontece? Os comerciantes passaram a disputar poder com os eupátridas. Para tentar acalmar a crise e a disputa, apareceram os legisladores, aqueles que criam leis. Os legisladores, então, eles surgiram aí para acalmar a crise, a disputa, etc. Os eupátridas incumbiram Drácon, um arconte, né, um magistrado, de redigir as primeiras leis escritas de Atenas, o que fez com extrema severidade, por isso que a gente tem aí Drácon, leis rígidas. A crise continuou. O Partido Popular exigiu a participação no poder político, lógico. O povão queria participar da política. Os aristocratas acabaram cedendo e encarregaram outro legislador, denominado Solon, de realizar uma reforma. Aí, dentre as suas propostas, destacam-se, vamos lá, vamos ver as propostas do Solon. Na economia, ele estimulou o comércio e a indústria. Na sociedade, a abolição da escravidão por dívidas. Então, na economia, estimulou o comércio e a indústria, estímulo ao comércio e à indústria. Sociedade, abolição da escravidão por dívidas. Política, sistema censitário de participação política, ou seja, fundamentado na riqueza do indivíduo. Sistema determinado pela renda. A quem que vai beneficiar essas reformas populares de Solon? Os comerciantes, tá? Então, essa reforma de Solon não chegou a ser integralmente realizada por conta da resistência dos aristocratas. O reformador, o Solon, foi expulso de Atenas, agravando a situação política, até que um eupátrida chamado Pisístrato tomou o poder ilegalmente, dando início à fase da tirania. O regime criado por Pisístrato foi chamado de tirania. Essa palavra designa um governador opressor e cruel. Para os gregos, mas, né, então, assim, o significado, a essência dessa palavra é governo opressor e cruel, a tirania. Mas, para os gregos, o tirano era apenas uma pessoa que governava de modo pessoal e ilegal. Não é importante se fizesse um bom ou um mau governo. Muitas polis foram governadas por tiranos que, como Pisístrato, se apoiaram nos estratos sociais desfavorecidos para tomar o poder. Pode-se dizer que a administração de Pisístrato foi muito benéfica para Atenas. O comércio foi incentivado, construíram-se obras públicas e as camadas populares aumentaram sua participação na vida política. Quando ele morreu, a tirania passou a ser exercida por seus 2 filhos. Bom, e esses 2 filhos transformaram a tirania em um governo cruel e marcado por violentas perseguições. Os aristocratas colocaram Iságoras no poder. Este Iságoras traz espartanos para seu exército pessoal. E a população de Atenas odiou isso, porque espartanos vivem no modo militar. E Atenas é a cidade do amor ao conhecimento, o amor ao saber, o berço da filosofia. Então, o fato do Iságoras trazer
espartanos para seu exército pessoal, causa revolta. Então, essa revolta geral foi liderada por um aristocrata, que foi o Clístenes. E eles expulsaram o tirano, o Iságoras, da cidade e derrotaram o exército inimigo. Aproveitando-se dessa coesão temporária entre aristocratas e populares, Clístenes realizou a reforma que implantou em Atenas a democracia. Esta democracia era direta, restrita e escravista. Porque nas propostas do Clístenes incluía direitos políticos para os cidadãos. Quem era cidadão? Homem, maior de idade, filhos de pais atenienses e livres. Naquela época, o principal órgão era a eclésia, que era a Assembleia dos Cidadãos. Para preservar a democracia na cidade de Atenas, Clístenes instituiu o ostracismo. O que era o ostracismo? Era um exílio forçado dos maus cidadãos. O ostracismo funcionava como um mecanismo de proteção, um exílio político por 10 anos. Depois de 10 anos, a pessoa podia voltar à cidade. Período clássico. Período clássico, as hegemonias gregas. O que significa hegemonia? Hegemonia é a disputa pela força de poder. Durante o período clássico, as polis gregas disputaram a supremacia em toda a Grécia. Essa fase foi marcada pelas hegemonias e imperialismos no mundo grego, que acabaram com uma guerra fratricida entre os próprios gregos, concluindo com sua decadência e dominação por parte dos macedônios. Para isso, a gente entra num contexto de guerras médicas e depois das hegemonias propriamente ditas. A gente vai falar de hegemonia ateniense, hegemonia tebana, hegemonia espartana, enfim, vamos lá. O Império Persa grego sofre, então, uma invasão promovida pelo Império Persa, tá? Então, gregos sofrem uma invasão promovida pelo Império Persa. O rei Dário I, em um processo de expansão, tentou invadir a Grécia. Os gregos se juntaram e venceram a Batalha de Maratona. 10 anos depois, sob o reinado de Xerxes, os persas fizeram uma dupla ofensiva. Por terra, venceram os espartanos na Batalha das Termópilas. Por mar, uma numerosa frota foi destruída na Batalha de Salamina pelos atenienses. O exército persa recuou e foi derrotado por um exército de espartanos e atenienses. Atenas depois liderou a formação de uma liga marítima, e essa liga marítima, chamada de Liga de Delos, reunia algumas cidades do continente e das ilhas do Mar Egeu. Essa Liga de Delos promoveu a guerra contra os persas e libertou todas as colônias gregas da Ásia Menor. Em 448 anos antes de Cristo, foi assinada a Paz de Calhas, em que os persas reconheceram a hegemonia, ou seja, o poder, né, a força de poder de Atenas no Mar Egeu, expressa no Tratado de Susa. O Tratado de Susa foi um tratado em que persas prometeram não mais atacar a Grécia. Então, no Tratado de Susa, persas prometeram não mais atacar a Grécia. Hegemonia de Atenas. Bom, Atenas pega o dinheiro da Liga de Delos, praticamente, e usa para reconstruir a sua cidade, gerando a primeira hegemonia grega. Os rumos de Atenas começaram a ser decididos por Péricles. As realizações de seu governo foram tão extraordinárias que o governo do Péricles ficou conhecido como século de Péricles, o século de ouro da Grécia. Péricles utilizou as contribuições das cidades aliadas para embelezar Atenas. Assim, ele aumentou o emprego na cidade, melhorou as condições de vida das classes populares. Durante seu governo, ele foi cercado por intelectuais e artistas, enfim. Esparta não aceitou essa hegemonia ateniense e criou a
a Liga do Peloponeso, que vai gerar a Guerra do Peloponeso. Então, o que fez com que Esparta criasse a Liga do Peloponeso? Essa não aceitação à hegemonia ateniense. E isso vai gerar a Guerra do Peloponeso. Esparta, então, apoiou os antigos aliados de Atenas que se rebelavam contra sua hegemonia e aí criou essa Liga do Peloponeso. Em 431 a.C., teve início a Guerra do Peloponeso, que deixou a Grécia completamente exaurida pelas destruições. Lá no início do conflito, Atenas conduzia sua frota contra a região do Peloponeso e Esparta atacou a Ática, causando grande pânico na população, que foi surpreendida pela peste. Péricles morreu vitimado pela doença. Aí, Esparta, para ter maior força marítima, se aliou aos antigos inimigos, os persas. Os persas, que já estavam com um ódio gigante de Atenas, ajudam Esparta e Esparta vence. Apesar de algumas vitórias atenienses, o exército espartano era mais bem preparado. Na Batalha de Aegospótamos, os espartanos venceram a esquadra ateniense. Consequentemente, a Grécia passou a viver sob a hegemonia de Esparta, substituindo a hegemonia ateniense. Durante o domínio de Esparta, Atenas reconstruiu suas muralhas e sua frota, organizando uma segunda liga marítima. Ao mesmo tempo, a cidade de Tebas se aliou a Atenas e atacou a Esparta em Tebas, uma guarnição espartana em Tebas. Durante a Batalha de Leuctras, a revolta dos escravos em Esparta, obrigando grande parte dos soldados a suspender sua campanha na defesa da cidade, conduziu os tebanos à vitória, e aí consolidou o período da hegemonia tebana, marcado pela libertação dos messênios do domínio de Esparta e pela conquista e submissão da Tessália, Trácia e Macedônia. Atenas e Esparta, agora aliadas, impuseram a derrota a Tebas na Batalha de Mantineia. O enfraquecimento das polis por conta de tanta guerra facilitou a conquista da Grécia por Filipe, rei da Macedônia. Em síntese, a autodestruição grega, a guerra, né, a Grécia se corroendo por dentro, ela foi se autodestruindo por causa das guerras, gerou a conquista macedônica. O rei Filipe, que era macedônico, veio do norte e foi dominando as cidades gregas. A hegemonia passou a ser macedônica. Neste cenário da hegemonia macedônica, nós temos como grande destaque o Alexandre Magno, o Grande, que se expandiu absurdamente em poucos anos de governo. Alexandre Magno, para expandir, criou uma cultura que misturava ou agregava a cultura helenística, que é a cultura helenística é uma fusão da cultura grega com a cultura oriental, cultura macedônica. A arte grega é uma arte antropocêntrica, exprimindo valores de equilíbrio, harmonia, ordem, proporção e medida, sendo empenhada em exaltar a beleza e o calor da vida humana, não a vida além túmulo. Os escultores gregos se aproximaram mais da realidade, observando as leis de proporção e simetria. A pintura era muito utilizada em cerâmica. O teatro foi uma criação dos gregos, era ao ar livre. Os atores usavam máscaras e os papéis femininos eram interpretados por homens. As peças se dividiam entre tragédias e comédias. A filosofia grega começou lá na Ásia. Sócrates foi considerado um dos maiores filósofos gregos. Platão deixou muitos escritos. Aristóteles, com base nas ideias de Sócrates e Platão, sistematizou os princípios da lógica. O filósofo Aristóteles definiu a cidadania em Atenas da seguinte forma: a cidadania não resulta do fato de alguém ter o domicílio em certo lugar, pois os estrangeiros residentes
E os escravos também são domiciliados nesse lugar. E não são cidadãos, nem são cidadãos todos aqueles que participarem de um mesmo sistema judiciário. Presta atenção nessa parte agora. Um cidadão integral pode ser definido pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. A. Indique duas condições para que um ateniense fosse considerado cidadão na Grécia clássica, no apogeu da democracia. Então, ele precisava ser homem, ter mais de 21 anos e ser um ateniense nato, né? B. Os estrangeiros, também chamados de metecos, não tinham direitos integrais, mas tinham alguns deveres e direitos. Indique um dever e um direito dos metecos. Os metecos tinham o dever ou a obrigação de obedecer à legislação ateniense e tinham o direito de exercer atividades comerciais. 2. PUC Medicina. No desenvolvimento da história política das cidades gregas da antiguidade, Atenas ocupou um papel importante na formulação de novos conceitos e formas de organização do poder. A chamada época de Péricles representa um momento crucial da vida política grega. Fazem parte dos aspectos do contexto social e político dessa época. Bom, vamos lembrar que o Péricles consolidou o regime democrático, tornando-se uma referência para as outras cidades-estados. E esses conceitos, novos conceitos e formas de organização do poder que ele está falando no textinho, é nada mais nada menos que a democracia grega, que era direta, escravista, era restrita e excludente. Então vamos lá. A elaboração de reformas legais totalmente excludentes e valorativas do poder oligárquico? Não. Nada que seja totalmente, exclusivamente, somente, não. Não é nada disso. B. A implantação de um sistema exclusivamente oligárquico, mas sem participação na bulé? Primeiro, não falamos de bulé. Exclusivamente, não. Esse exclusivamente, totalmente, sempre, geralmente denuncia a questão. C. Construção e afirmação da democracia, mas com exclusão política das mulheres. Sim. Então, é a C de casa, tá? D. Formação e expansão dos princípios da cidadania na República Imperial. República Imperial é a lógica de uma república, tá? Então, a gente não tinha república nesse período, tá bom? 3. Eu vou deixar aqui, ó, só para vocês verem aí que eu deixei grifado algumas coisinhas, tá? Quiser tirar print, enfim. 3. Mackenzie adaptado. A Confederação de Delos, organizada no século V a.C., que chegou a registrar cerca de 400 poleis gregas, está vinculada à derrota grega nas guerras púnicas. Não, guerra púnica era entre Roma e Cartago. Não falamos sobre isso aqui. Bom, antes de continuar, quero relembrar que persas e gregos disputavam a hegemonia comercial, né? A Confederação de Delos aí marca um período onde persas e gregos disputavam a hegemonia comercial nos mares Egeu, Jônico e, de forma geral, no Mediterrâneo Ocidental. Que contexto que a gente está falando? Guerras médicas, lembram? Onde persas invadem os gregos e os persas são derrotados, né? Como resultado. Aí, Atenas realiza um contra-ataque aos persas e esse contra-ataque aos persas foi promovido pela Liga de Delos. Tá. Então, a Confederação de Delos está vinculada à extinção do sistema de produção escravista grego e ao caos econômico. Que tal fato determinou? Não. C. Unificação política? Não. Não foi unificação política das cidades-estado. D. Defesa por parte grega do controle comercial do Mediterrâneo Oriental diante da ascensão persa.
Sim, então a Confederação de Delos, ou Liga de Delos, está vinculada à defesa por parte grega do controle comercial do Mediterrâneo Oriental diante da ascensão persa. Segundo as minhas pesquisas, foram assim os tempos passados, embora seja difícil dar crédito a todas as testemunhas nesta matéria. A explicação mais verídica, apesar de menos frequentemente alegada, é, em minha opinião, que os atenienses estavam tornando-se muito poderosos, e isto inquietava os espartanos, compelindo-os a recorrerem à guerra. A partir do texto, pode-se afirmar que Tucídides. Bom, aqui Tucídides deixa muito claro que a Guerra do Peloponeso começou por conta da rivalidade entre Atenas e Espartas, alimentada pela busca de maior poder dentro da Grécia Antiga. Então, A. Estudou as estratégias utilizadas na Guerra de Troia em sua formação como general? Não, nada disso. B. Concluiu que a Guerra do Peloponeso é a guerra entre Esparta e Atenas, ocorreu devido a um crescente poder que ameaçou os demais, de acordo com a lógica do poder. Sim, tá certinho. C. Reconstituiu a Guerra do Peloponeso, comparando os relatos dos líderes políticos das várias cidades envolvidas, chegando à verdade do fato? Não, nada disso. 5. As consequências das conquistas de Alexandre, entre outras, foram. Bom, relembrando aí que o Alexandre deu continuidade à obra de seu pai, Filipe II, mas, ao mesmo tempo, buscou fundir traços da cultura helênica à oriental, que é a macedônica, e dessa forma gerar um amálgama que possibilita-se governar o vasto e multiétnico império conquistado. Então, ele queria fundir as culturas para governar o império conquistado. Então, as consequências das conquistas de Alexandre, entre outras, foram: 1. A formação de grandes focos da cultura helenística. Alexandre fomentou a fusão entre vencedores e vencidos. 10.000 soldados gregos e macedônicos se casaram com mulheres persas. Ele mesmo desposou a filha do rei Dário III, Estátira. Tá certo. 2. A difusão da cultura grega. A língua grega foi assimilada por muitos povos. A escrita grega substituiu a escrita cuneiforme e demótica. A indumentária grega e o mobiliário foram adotados pelos vencidos, bem como cerimônias, danças e canções. Sim. Outra consequência das conquistas de Alexandre: progresso econômico. Sim, com o desenvolvimento do comércio e o renascimento da agricultura. O tráfico da seda e da porcelana se intensificou. As cidades tornaram-se grandes centros mercantis. Os portos foram restaurados, estradas foram abertas, levantaram-se fortalezas para proteger as caravanas de mercadores. Sim. O Império Macedônico, iniciado por Felipe II e prolongado por Alexandre o Grande, pôs fim à independência das polis gregas e com a democracia como forma de governo. Sim. Então, a alternativa D, todas estão corretas.